A Batalha do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito iniciado em 1939 e finalizado em 1945, e possuiu cenários de guerra espalhados por várias partes do mundo. Um desses cenários foi o Sudoeste Asiático e o Oceano Pacífico, onde houve a mobilização de exércitos japoneses contra americanos. O Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, era membro do Eixo, grupo que havia sido formado por Alemanha, Itália e Japão, após a assinatura do Pacto Tripartite, em 1940. Já os Estados Unidos lutaram ao lado dos aliados a partir de 1941. Os aliados, além dos Estados Unidos, contavam com o Reino Unido, União Soviética e a França. Durante a década de 1930, o Japão era um país extremamente nacionalista. Apresentava posturas agressivas de imperialismo e era dominado politicamente pela extrema-direita. Essa configuração do Japão foi construída a partir da restauração Meiji, que resultou, além da modernização econômica do país, no surgimento de um culto ao imperador e na valorização do nacionalismo. As primeiras posturas imperialistas do Japão foram manifestadas contra a China. O Japão via com maus olhos a crescente presença estrangeira em território chinês e passou a defender a extensão da sua influência sobre esse território. Isso resultou em um atrito político com a Rússia, e no começo do século XX, a guerra russo-japonesa foi travada entre as duas nações pelo controle da Península da Coreia e da Manchúria. A vitória japonesa resultou em uma onda de entusiasmo nacionalista. Nesse contexto, cresceu a rivalidade entre Japão e Estados Unidos. No final da década de 1910, o Japão estipulou 21 exigências sobre o território chinês, mas elas foram vetadas por influência americana. Além disso, durante esse período, os Estados Unidos negaram vistos para cidadãos japoneses que iam aos Estados Unidos. A radicalização política do Japão fortaleceu-se na década de 1920 com o aval do imperador Hirohito, que passou a defender um conflito armado e direto contra os Estados Unidos. Poucos membros do exército e marinha japoneses eram contrários a essa ideia. A postura agressiva defendida pela sociedade japonesa durante a década de 1930 ficou conhecida como Ofensiva Sul e defendia que o Japão não poderia permitir a influência das potências ocidentais sobre territórios colonizados na Ásia. Os primeiros atos de agressão japonesa durante a década de 1930 foram a invasão da Manchúria em 1933 e a sua anexação ao território japonês. Essa postura deu início à chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, que se estendeu até 1945. No final de 1941, era evidente para a inteligência americana que o Japão planejava atacar os Estados Unidos. O ataque foi elaborado pelo general Isoroku Yamamoto e atingiu a base naval americana de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Esse fato aconteceu em 7 de dezembro de 1941 e resultou na destruição parcial da frota americana. Por causa desse ato, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. A primeira fase desse conflito foi caracterizada pelas vitórias japonesas. Em poucos meses, o Japão derrotou ingleses, franceses e americanos em várias partes da Ásia, como Filipinas, Singapura, Malásia e Birmânia. A presença japonesa na China e as conquistas realizadas no Sudoeste Asiático resultaram em vários relatos de violência e atrocidades contra a população local e contra os exércitos adversários. Apesar das vitórias iniciais, o decorrer do conflito mostrou a recuperação do exército e da marinha americana gradativamente. Isso se explica pelo fato de a economia americana ser muito maior que a japonesa. Portanto, poderia sustentar uma guerra a longo prazo, diferentemente dos japoneses. Além disso, a produção de armamentos e embarcações para a guerra nos Estados Unidos era muito maior. Foram escolhidas duas cidades importantes no Japão, Hiroshima e Nagasaki, para serem alvos das bombas nucleares. O ataque ocorreu em 6 de agosto, em Hiroshima, e em 9 de agosto de 1945, em Nagasaki. A destruição completa das duas cidades forçou o governo japonês a assinar a rendição incondicional em setembro de 1945. A transição do Japão após a rendição foi toda realizada pelos Estados Unidos conforme os termos impostos ao Japão,